Olá, meu povo do sétimo ano, espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e o assunto foco principal da aula de hoje é revisão. E esses aqui são os conteúdos que irão estar presentes na sua avaliação bimestral, por isso é muito importante fazer anotações para que você não possa esquecer e estudar, ok? Os conteúdos que irão fazer parte da sua avaliação de inglês é o verbo to be, o verbo to be no passado, está na página 44 do seu livro de inglês, e movie genres, que são gêneros de filmes, que está na página 67. E, inclusive, esse assunto foi visto recentemente e foram feitas até algumas atividades relacionadas. O verbo to be é um dos verbos mais utilizados dentro da língua inglesa e pode ser traduzido como ser ou estar. Então, se em alguma frase você localizar essa informação de ser ou de estar, que alguém é, no sentido de ser, ou de alguém estar, então você sabe que ali está sendo utilizado o verbo to be. Logo, tanto para dizer que eu sou uma professora, I am a teacher, quanto para dizer que eu estou na escola, I am at school, deve-se utilizar o verbo to be. A conjugação do verbo to be se resume em am, are e is. E para cada uma dessas conjugações, nós temos os pronomes. Os pronomes I, you, he, she, it, we, you, they. E para cada um desses pronomes, nós temos as suas conjugações, ok? Aqui nós temos alguns exemplos. You are beautiful. Você é linda ou você é lindo. Está no sentido de ser. Então, existe aqui o verbo to be. The book's on the table. Quem nunca ouviu essa frase, né? Bem famosa e antiga. O livro está sobre a mesa, está no sentido de estar. Então, aqui nessa frase também podemos identificar o verbo to be. Aqui nós temos alguns outros exemplos, como I am Brazilian, eu sou brasileira. I am home, eu estou em casa. Eu coloquei até uma observação, que o mesmo verbo pode ter dois significados, e isso vai variar dependendo do contexto. They are rich, eles são ricos. They are rich, eles são ricos. E esses foram alguns exemplos, dentro da forma afirmativa. Na forma negativa, o que muda é que vem a partícula not. They are rich. Aqui a gente tem esse exemplo. Eles são ricos. Na forma negativa, they are not rich. Eles não são ricos. Então, basta você acrescentar a partícula not logo após a conjugação do verbo, que no caso aqui do they é o are. Ok? Prosseguindo. Na forma interrogativa, as ordens se invertem. Coloquei até aqui o ponto de interrogação, que você não pode esquecer ele, que ele fica no final da frase. No inglês a gente costuma esquecer. Na forma interrogativa, as ordens se invertem. Trouxe aqui até um exemplo para que você possa compreender melhor. You are beautiful. Você é linda ou você é lindo. Como assim as ordens se invertem? Para estar na forma interrogativa, não é o sujeito que vem primeiro na frase, e sim o are. Are you beautiful? Você é linda? Então, tanto nas formas afirmativa quanto negativa, o sujeito ele vem primeiro. Na forma interrogativa, o sujeito ele não vem primeiro, e sim a conjugação do verbo, que é o are, e o beautiful, e logo após é o sujeito. Depois do are, o sujeito you. Na frase aqui, they are rich. Eles são ricos. Para estar na forma interrogativa, o they não vem primeiro, e sim o are. Are they rich? Eles são ricos, e aí sim fica na forma interrogativa. Forma de pergunta.
Como nós vimos é o verbo to be na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa, nós iremos rever o verbo to be no passado. E para que o verbo to be fique no passado, é utilizado essas flexões, que é o was e o were. Não é o were não, viu? Que o were é onde? É o was e o were. Was e were são flexões do verbo to be no passado. Was é usado com os pronomes I, he, she e it, ok? Utilizado para fazer referência a pessoas, animais, lugares ou objeto. Was sempre é utilizado com os pronomes I, he, she e it. Já a flexão were é utilizada com os pronomes you, we e they. Então, se você aprende que o was é utilizado apenas com os pronomes I, he, she e it, logo você já aprende que o were é utilizado com os pronomes you, we e they. Não é assim? Prosseguindo. Eliana is my dentist. Eliana é minha dentista. Essa frase, ela está no verbo to be do presente. Então, o verbo passado é para dizer que era ou estava. E aqui nós temos um exemplo com a frase dentro do verbo to be, só que no passado. Aqui é o verbo to be do presente. Eliana é minha dentista. E o verbo to be no passado, Eliana era minha dentista. E aí você utiliza o was. Por que vai utilizar o was e não o were? Porque Eliana é ela. Então, o she, para o she é utilizada a flexão was. Ok? They are rich. Eles são ricos. Para colocar essa frase, eles eram ricos, é o verbo to be no passado, o they, ele é com qual flexão? Com were. Então, vai ficar assim. Eles eram ricos, ok? E era mais uma recapitulação e tem essa tabelinha aqui que ela ajuda, porque vem tanto a estrutura da forma afirmativa quanto negativa e interrogativa, e inclusive aqui tem até as abreviações. I was not, que fica I wasn't, que é a forma contraída, ok? Essa tabelinha, né, é importante que você anote, ela se diz respeito ao verbo to be no passado, tá bom? Na forma afirmativa, negativa e interrogativa. E como você pode perceber, tá utilizando as flexões was e were, ok? E por fim, nós temos uma atividade. E essa atividade, ela pede que você forme uma frase para cada uma das formas afirmativa, negativa e interrogativa, respectivamente, usando o verbo to be no passado, tá bom? Não deixem de fazer a atividade porque é frequência, tá bom? E não deixem de enviar as fotos. E outro motivo para não deixar de fazer a atividade é porque é conteúdo de prova, então vai facilitar para você, porque você já vai estar praticando aquilo que estudou, vai facilitar na hora de fazer a prova. Até a próxima aula, não se esqueçam de enviar as fotos, ok? Se não é falta, ou vai ser descontado lá na sua participação. Até a próxima, meu povo!